Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o tema não é legal, não é um tema feliz, mas a gente tem que falar sobre isso. Ministério Público do Rio de Janeiro pede a condenação de 7 acusados pela tragédia do Ninho do Urubu. Vamos falar sobre isso porque esse é mais um dos casos do cotidiano do Brasil que precisa ter uma solução e precisa haver justiça. E justiça, nesse caso, é pessoa presa, é responsável preso. Vamos falar sobre isso? Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também você comenta e, por favor, vamos manter o decoro nos comentários, tá? O tema já é um tema muito pesado, já é um tema muito difícil de se lidar. Então vamos tentar manter aqui nos comentários a humanidade nos comentários, por gentileza. Eu peço isso por vocês. Vocês sabem que eu não excluo comentários, vocês sabem que eu não bloqueio ninguém, mas vamos tentar manter o decoro. Vamos entender que tem 10 famílias que sofrem até hoje por causa disso. Então peço, por favor, que vocês nos comentários mantenham o mínimo de humanidade, o mínimo só. Então, e entender que isso aqui não tem nada a ver com clubismo, né? Então, por favor, peço por gentileza. Vamos lá, eu vou ler aqui a reportagem que o Globoesporte.com publicou sobre o tema, que é uma reportagem que está muito boa e bem completa. Então, para vocês entenderem, e depois eu vou falar as minhas considerações. Então, vamos lá, reportagem do dia 12, hoje é dia 14, então é de 2 dias atrás, na noite de segunda-feira. Ministério Público pede condenação de acusados por incêndio culposo no Ninho do Urubu. MP ouviu mais de 40 testemunhas em 3 anos. E aí começa a reportagem. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu no domingo a condenação de todos os acusados pelo crime de incêndio culposo. Culposo é incêndio em que a pessoa tem culpa, mas não tinha intenção de machucar, não tinha intenção de matar, que ocorreu no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, em fevereiro de 2019. A tragédia resultou na morte de 10 garotos da base. Outros 3 sofreram lesões. O órgão ouviu mais de 40 testemunhas durante mais de 3 anos desde o oferecimento da denúncia. E aí o Ministério Público emitiu uma nota falando sobre. Diante da complexidade do caso e a pluralidade de acusados, o MPRJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro, entendeu que o conjunto probatório angariado comprova plenamente a responsabilidade criminal dos denunciados que ocupavam cargos com ingerência na administração do referido CT, disse o órgão em nota. Os acusados são Antônio Márcio Mongeli Garotti, ex-diretor de Meios do Flamengo, Marcelo Maia de Sá, ex-diretor adjunto do Patrimônio, que corresponde a obras do Flamengo, Cláudia Pereira Rodrigues, representante da empresa NHJ, que forneceu os containers usados como alojamento, a empresa que forneceu aqueles módulos habitáveis lá, que normalmente chamam de containers, Fábio Hilário da Silva, engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação dos containers, Wesley Jimenez, engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação dos containers, além de Edson Coleman da Silva, responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. E partiu de um curto, de uma fagulha, de alguma coisa nesse sentido, do ar-condicionado que começou o incêndio. A reportagem continua. 11 pessoas foram denunciadas, mas o judiciário entendeu que 2 acusados não estavam mais vinculados ao fato ocorrido. Então, no total, eram 11 que foram denunciados, e aí o Ministério Público entendeu que 2 desses não deveriam estar implicados, não estavam implicados ao fato. Além disso, um terceiro foi absolvido por entenderem que suas ações não contribuíram para a prática do crime. Então tem uma terceira pessoa que foi considerada inocente desta questão pela investigação do Ministério Público. O quarto excluído da denúncia foi Eduardo Bandeira de Mello. Ele não chegou a ser, Eduardo Bandeira de Mello era presidente do Flamengo até dezembro de 2018.
Ele não chegou a ser julgado porque atingiu a idade prevista no Código Penal que implicava a redução de sua pena, o que resultou na prescrição do delito. Foi ele quem assinou todos os contratos de compra dos containers que pegaram fogo. Em 2014, o ex-presidente do clube chegou a ser notificado pelo Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho para regularizar a situação considerada precária pelas autoridades. Então, esse é um ponto aqui. O Eduardo Bandeira de Mello, ele estava originalmente denunciado, mas no decorrer, com a coisa passando tanto tempo, ele atingiu uma idade que, pela lei brasileira, pelo Código, não sei se é o Código Penal ou o Código Civil, não sei onde é que isso está sendo, mas enfim, pelas leis brasileiras ele passava a ter direito à redução de pena e da redução passou para prescrição pelo tempo que durou. Reparem que não está dizendo aqui se ele seria considerado inocente ou culpado. Não está pontuado aqui. Só está dizendo que ele não foi julgado pelas leis brasileiras, né? Ele foi excluído do pedido de condenação. Na nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que o episódio que ficou conhecido como a maior tragédia da história do Flamengo poderia e deveria ter sido evitado. Na peça, o órgão diz demonstrar com rigor técnico como os comportamentos dos denunciados contribuíram para a ocorrência do delito que ceifou a vida de 10 adolescentes. O Ministério Público pede a condenação como resposta penal justa e necessária. E aí termina a reportagem. Eu vou deixar aqui no primeiro link, no comentário aqui e no primeiro link fixado, o link dessa reportagem, porque depois, no final, tem a nota do Ministério Público, para quem quiser ler a nota do Ministério Público. Mas eu não vou ler aqui, porque é uma nota muito extensa e tem muita tecnicalidade, né, jurídica ali no caso. Mas tá lá, a nota é bem grande, é bem extensa e bem completa a nota do Ministério Público. E aí eu queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, essa tragédia e essa irresponsabilidade, a decisão do Ministério Público é que houve irresponsabilidade por parte do Flamengo ou dos seus contratados, ela demorou 6 anos e meio para a gente chegar ao pedido de condenação. 6 anos e meio. Isso aconteceu em fevereiro de 2019, nós estamos em junho de 2025. Quase 6 anos e meio, mais de 6 anos. É uma realidade do nosso sistema judiciário que é muito lento, e essa lentidão, por uma série de fatores, ela leva à impunidade. A gente tem o caso aqui do presidente do Flamengo, do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que não está no pedido de julgamento, no pedido de condenação, porque o crime acabou prescrevendo. Então isso é muito ruim, mas é ruim em toda a nossa sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é revoltante enquanto cidadão, não enquanto jornalista, não enquanto fã de futebol, é revoltante a gente ver uma tragédia / uma irresponsabilidade dessa, até hoje, 6 anos e meio depois, não ter uma pessoa presa. E eu divido isso com várias outras, entre aspas, tragédias. Quantas pessoas estão presas pelo incêndio da Boate Kiss, que matou mais de 200 jovens? Quantas pessoas estão presas pelo vazamento das barragens lá em Minas Gerais, das duas, né? Aconteceram 2 ligadas a uma mesma empresa. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão presas pela tragédia do Jato Legacy, lá que vitimou várias pessoas? Quantas pessoas estão presas pelo avião que derrapou lá na pista de Congonhas e bateu no prédio e matou também centenas? Quantas pessoas estão presas nisso? E várias outras, né? Aqui eu estou falando só de, entre aspas, tragédias, né? Não estou falando aqui de crime, de um assassinato, nem nada disso, porque isso daí evidentemente ali há uma intenção, né? Mas quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão presas por vários acidentes de trânsito que são feitos por
por desleixo ou falta de cuidado ou por alguém que bebe. Quantas pessoas estão presas? Isso é algo muito triste, isso é algo muito problemático, né? E eu, vira e mexe, falava sobre isso no Twitter, falava aqui nas minhas redes. Quantas pessoas estão presas pelo incêndio no Ninho do Urubu? Até agora nenhuma. Agora talvez, não sei quando que isso vai ser julgado, né? Isso aqui é o Ministério Público pedindo a condenação depois de fazer o seu trabalho. Agora isso vai ter que ser julgado. Quanto tempo vai demorar para essas pessoas serem presas, se julgadas, condenadas forem? É muito triste, né? É muito triste. E era evidente que esse caso só seria encerrado quando, ou só será encerrado quando as 10 famílias desses garotos tiverem justiça. E justiça para essas 10 famílias não é você pagar a indenização, né? Durante todo esse tempo, durante esses 6 anos, muita gente, de forma clubista, ficava cobrando o Flamengo de pagar as indenizações às famílias. E por que eu digo de forma clubista? Porque era evidente que a indenização precisava ser paga. Mas o mais importante para essas famílias, ou o desfecho disso, ou tão importante, mas não sei, mas tão importante quanto pagar a indenização, era você ter justiça para esses 10 garotos. 10 garotos que foram oferecidos ao Flamengo para mudar de vida, e o Flamengo devolveu esses 10 garotos às famílias em 10 caixões. O que precisava nessa matéria, o principal, e que precisa ainda, porque, repito, não tem ninguém preso por causa disso, e com tanto de idas e vindas da nossa justiça, com tantas possibilidades de recurso, de protelações, eu não sei se eu vou estar com esse canal aqui do canal do VSR aberto, funcionando, o dia que eu abra um vídeo dizendo tem 7 pessoas presas por causa do incêndio do Ninho do Urubu, ou tem 5 pessoas presas, ou quantas forem. Eu não sei, porque você vai fazendo. Então, tão importante quanto receber a indenização era cobrar para que pessoas fossem presas por esses incêndios culposos, por essas mortes culposas. E o Ministério Público deu o seu parecer. A culpa do Flamengo e das pessoas encarregadas pelo Flamengo da morte desses 10 garotos. Então, é evidente que esse caso só vai ser resolvido ou só vai ter um desfecho minimamente aceitável quando você tiver pessoas presas por conta dele. E eu acho que isso que deveria ter sido cobrado desde sempre. Se você pega os vídeos que eu falo disso aqui no canal, são 3 ou 4 vídeos, eu sempre cobro. E as pessoas presas? É evidente que a postura do Flamengo é uma postura grotesca de ficar brigando por centavo, por migalha, com família que teve o seu filho devolvido num caixão. Então a postura, especialmente da diretoria anterior, do Rodolfo Landim, do seu Duche de Abranches, quem pega ali o documentário que foi feito lá no Globoplay, vê muito bem qual é a postura deles. É lógico que a postura deles era grotesca. Eles deveriam ter tratado de outra forma. Eles devolveram 10 crianças dentro de um caixão para sua família. Então a postura deles é vergonhosa. Quando eu disse aqui no vídeo que o Duche de Abranches não ser eleito era algo bom para o Flamengo, tem muito a ver com essa postura também nesse episódio. Uma postura desqualificada. Então, isso é evidente. Mas, durante 6 anos, pessoas ficaram cobrando o Flamengo pagar a indenização por uma questão financeira, por uma questão de, se o Flamengo gastar dinheiro com a indenização, ele tem menos dinheiro para investir no time.
Era só isso. Enquanto o correto seria cobrar pessoas presas. Quem vai ser preso por 10 crianças que foram mortas de forma culposa, dita pelo Ministério Público, dentro das instalações do Flamengo? Quem vai para a cadeia por isso? Quem vai para a cadeia? Então, várias pessoas eram leões para cobrar o Flamengo pagar a indenização, que deveria ter sido paga. Repito, isso não está sob questão. A indenização deveria ter sido paga. E deveria ter sido paga sem briga jurídica. Afinal, não há preço para uma família receber o filho que você deu em confiança, você levou em confiança para o Flamengo e recebê-los de volta num caixão. Não há preço para isso. Então a postura foi muito ruim, sempre do Flamengo. Uma postura grotesca, uma postura venal. Agora, mais importante do que, ou tão importante quanto receber a indenização, era a justiça. E agora começa o primeiro passo para a gente possivelmente ter justiça. Quando? Não sei. Hoje, atualmente, o Flamengo já entrou em acordo com todas as famílias. Então, assim, hoje, o Flamengo já entrou em acordo com todas as famílias dos envolvidos, sejam dos que vieram a falecer, seja dos que tiveram lesões. Então, do ponto de vista da indenização, hoje o Flamengo o Flamengo resolveu todas as questões, mas o caso está longe de ter resolvido. Por quê? Porque 10 garotos morreram e não tem ninguém na cadeia. A gente só vai ver esse caso resolvido quando tivermos pessoas na cadeia pagando por essas 10 mortes culposas. Por essas 10 mortes que, como disse o Ministério Público, vou passar aqui, cadê? Aqui, o trecho, poderiam, como o episódio que ficou conhecido como a maior tragédia da história do Flamengo, poderia e deveria ter sido evitada. Quem vai para a cadeia por isso? Quantos? Em que tempo? Hoje, do ponto de vista de indenização, as famílias estão indenizadas. E as famílias continuam se sentindo injustiçadas. Por quê? Porque não tem ninguém na cadeia. Esse é um ponto. Vamos continuar acompanhando isso. Vamos continuar olhando para ver quanto tempo vai demorar para essas pessoas serem julgadas e quanto tempo em sendo condenadas. Quanto tempo vai demorar para elas ficarem presas. E se ficarão presas. Porque aí é uma questão de lei, né? A lei brasileira tem uma série de atenuantes aqui e ali. Eu imagino que essas pessoas devam ser réus primários, possivelmente. Imagino que essas pessoas aqui não tenham ficha criminal, possivelmente. E aí, ao não ter ficha criminal, você vai tendo um montão de atenuantes. Então fica a dúvida. Fica aqui, eu deixo a questão. Quanto tempo até essas pessoas serem julgadas? Se condenadas, quanto tempo até efetivamente serem presas? E se forem presas, quanto tempo ficarão presas? São 3 questões importantes e 3 questões que ajudam a tentarmos projetar um desfecho para o caso. Por quê? Só com indenização, esse caso está longe de ser fechado. Esse caso só vai ser fechado quando houver justiça. E só haverá justiça quando tivermos pessoas presas por 10 mortes e 3 lesões que poderiam e deveriam ter sido evitadas. Quero te ouvir. O tema é um tema complicado, é um tema que te joga para baixo, mas eu não, e como eu já falo aqui no canal do VSR, os temas aqui são os temas que eu acho relevantes, são os temas que eu acho importante falar. Eu não faço o tema aqui só porque dá muito ou pouca visualização. Eu faço o tema que eu considero importante. E como acompanhei o caso desde 2019, era minha obrigação falar sobre isso, que é um ponto importante de avançar na busca por justiça. Acho que pelo visto ainda falta muita coisa. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo. De novo, por favor, tenha um pouquinho de humanidade num tema como esse. Deixa aí seu comentário. Deixa o like se você gostou,
se inscreve, aquilo tudo. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.